Quando eu penso em narrativa e jogos, eu penso em excelentes exemplos de histórias incríveis e diálogos fascinantes. Exemplos como Resident Evil. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Devil May Cry 3. Remember what we used to say? Jackpot. Just Cause 2. You may have beaten me, but not my homeland! Yeehaw! Here comes freedom, baby! Sheldon, I didn't know you still had it in you. Rico, buddy, I'm as American as apple pie. And you know all real Americans hate commies. Quando eu penso em narrativa, eu penso em histórias incríveis, eu penso em fascinação, em mundos diferentes, eu penso em livros fantásticos, eu penso em filmes incríveis e eu penso em experiências. Eu penso em histórias que eu não conhecia, histórias que eu passei a conhecer e que passaram a representar muito pra mim. Quando eu penso em narrativa, nos jogos, a situação não é a mesma. Mas a situação não é a mesma por quê? Primeiro porque o conceito que a gente traz de narrativa vem de outras mídias. E a gente traz direto do cinema a ideia de roteiro, a gente traz direto do livro, da ficção, do romance, a ideia de prosa, e tenta jogar isso no jogo. Isso não é um problema, mas quando a gente pensa em narrativa, quando a gente pensa em jogo eletrônico, a gente não vê isso combinando. E o jogo eletrônico é uma mídia que está crescendo muito. É uma mídia que está crescendo muito e que representa muito, cultural e artisticamente. E ele está crescendo de uma forma que ele vai criando um vínculo emocional muito forte com os seus jogadores. Mas existe uma distinção muito importante. E aí que entram as faces da narrativa. Quando a gente fala de jogo eletrônico, a gente fala de uma mídia muito peculiar. Uma mídia que tem o diferencial da interatividade. Se você não está participando do jogo, provavelmente nada vai acontecer. E o que você vai ter no jogo vai ser um banco de dados pronto, mas que nunca vai ser ativado. Dois tipos de narrativas são muito importantes para os jogos eletrônicos. Esses dois livros falam sobre narrativa. Eles pontuam dois tipos de narrativas. Embora os nomes, os termos usados sejam diferentes, na prática eles estão falando sobre a mesma coisa. Tom Bissell, ele usa o termo ludonarrativa em oposição ao termo narrativa emoldurada. Zimmerman e Salen usam o termo narrativa embutida em oposição ao termo narrativa emergente. Porque o diferencial da mídia dos jogos eletrônicos é a interação, na hora que a gente fala de narrativa, a gente precisa estipular como que se dá essa narrativa. Existe a narrativa embutida? A narrativa embutida chega muito próximo de um roteiro de um filme. Assim como um filme, jogos também têm roteiros. E são nesses roteiros que as histórias são contadas. São nesses roteiros que você tem diálogos, que você tem um enredo que vai de ponto A até ponto B. E conta a história sobre determinado personagem que em algum momento morreu, perdeu sua família e depois foi vingar sua vila que foi queimada e no final consegue derrotar o vilão. Isso é a narrativa embutida. Isso é o roteiro que já estava pronto no jogo. A narrativa emergente serve como uma reconstituição da sua experiência de jogo. Quando você teve que ir de ponto A até ponto B para vingar a sua família de uma vila que foi queimada, por exemplo, você passou por uma série de situações. Situações que no filme você não passa, porque você está simplesmente assistindo. A experiência passiva, a história contada ali é a história daquele personagem. Mas quando você joga, a história é sua. E quando a história é sua, você passa a poder contar esses episódios. Então, não foi determinado personagem que atravessou de ponto A até ponto B, foi você. E quando você vai atravessar de ponto A até ponto B, você morreu 7 vezes, viu situações incríveis, você talvez tenha ficado emocionado por causa do visual, talvez você tenha ficado assustado, com medo, por causa de um determinado cenário, talvez você tenha encontrado um personagem que era pra você ter salvado e você matou, ou um personagem que era pra você ter matado e você não matou. Toda essa experiência que surge a partir da interação é a narrativa emergente. Curioso porque o Tom Bissell usa o termo ludonarrativa para fazer referência à narrativa emergente. E ele usa o termo narrativa emoldurada para fazer referência à narrativa embutida. A embutida é como se fosse o roteiro que está no jogo. O roteiro de um filme, mas no caso o jogo tem interação. Só que quando você interage com o jogo, a história é outra. E a história vem a partir dessa sua atuação.